A minha história da Lifetime se confunde um pouco, né? Eu sou um dos fundadores, fundei a Lifetime com o Marcelo e com o Guilherme, que eram bankers, que tentavam me captar como cliente, né? E nunca tiveram sucesso, porque não conseguiram, mas viraram meus sócios. Então, o bacana da conversa é isso. Mas eu sou um intruso no mercado financeiro, né? Eu não Você vem da tenho... economia real? Eu venho da economia real, sou engenheiro de formação, nunca exerci engenharia, sou filho de grego, neto de militar. Então, em casa, o negócio sempre foi muita disciplina, muito rígido. Comecei a trabalhar muito cedo, com 14 anos. Meu pai me levou para a fábrica, me entregou Qual para... fábrica? Eu tinha uma fábrica de iluminação, chama-se Dinmar. Iluminação industrial, iluminação pública, etc. Mas, com 14 anos, ele simplesmente me jogou lá na fábrica e falou, bom, vai trabalhar aí. Consegui ficar com ele até os 19 anos, né? Depois disso, a gente, por perfis comportamentais muito diferentes, eu decidi que eu ia empreender. Demorei 6 meses para tomar a decisão de falar com ele, né? Porque eu já sabia o que eu queria, mas o medo de falar com ele era... Ele esperava que você assumisse a empresa da família? Muito provavelmente, né? Ele nunca falou isso abertamente, mas eu imagino que sim. Só que a gente é muito diferente. Meu pai é muito expansivo, muito comercial, etc. Eu sou mais introspectivo, sou muito mais parecido com a minha mãe Seu pai não quer do que trabalhar com a falar com gente, não? A gente ele. contrata, a gente está contratando alguém com esse perfil Vou te falar, comercial e vou te tal. falar que com 92 anos, que é o que ele tem hoje, ainda dá banho em muita Muita, gente, viu? principalmente essa geração nova, né? Pô, fantástico. Aí você falou com Então, ele. e aí falei com ele, tomei a decisão de empreender, ele falou, olha, vai, só não erra, porque não tem volta. E aí eu fui empreender, montei um negócio de importação e distribuição de pneus. Na época, o que aconteceu, né? No pós-Collor, se começou a importar muitos carros Importado. importados, mas de carros de luxo, né? Os super esportivos, etc, etc. E o Brasil ele ainda não tinha reposição de pneus para esses carros. Então imagina que na época, estou falando de 96, 97, se você tinha uma Porsche que você importou, pagou uma fortuna, se você estourasse um pneu, você ficava 6 meses, 8 meses com o carro na garagem, você não tinha pneu para trocar para andar com o carro. Nossa. E aí aconteceu isso com um amigo meu, eu vivi isso, e falei, bom, tem uma oportunidade de negócio aí, né? Vamos ver. Aí liguei para um amigo meu que morava em Miami, falei, pô, tô com um amigo aqui assim, etc, etc, ele estourou o pneu de uma Maserati. Da Maserati e tal, não sei o que, você não consegue mandar para mim? Ele falou, consigo. Pegou o pneu, comprou lá em Miami, botou no avião, veio aéreo, chegou aqui 2 dias, peguei e vendi para esse meu amigo. Só que ele comprou o pneu lá no varejo, botou num avião para chegar rápido, ou seja, o pneu custou umas 4 vezes o que custaria lá. E esse meu amigo que tinha Maserati aqui pagou feliz. Não, tá aqui, beleza. Falei, uai, tem um negócio aí, né? Pô, Pode mas se ser. o cara tem uma Maserati, tem dinheiro para trocar o pneu, né? Pois é, O mas... problema dele não era a grana, era o tempo, né? Era o tempo, né? E aí ele me falou uma frase que ficou na minha cabeça para sempre. Ele falou o seguinte, porque eu perguntei para ele, né? Falei, pô, você não tá achando caro esse pneu? Ele virou para mim e falou assim, nunca coloque preço no sonho alheio. Nossa, forte essa frase. Forte, né? E aí isso ficou na minha cabeça e eu entendi que, pô, tinha um negócio ali. Bom, como comecei a importar, aí comecei a importar bastante, depois tinha uma questão tributária no Brasil que era mais barato você importar via Estados Unidos que o fabricante que estava na Europa mandar para cá. Aí eu ganhei exclusividade do próprio fabricante, que ele preferiu que eu fizesse do que ele. Enfim, foi um negócio que eu fiquei 10 anos. E aí eu vendi o negócio em 2009, né? Vendi esse negócio, me vi... Você vendeu para quem? Para um grupo? Eu vendi para um grupo francês que queria entrar no Brasil, que tinha concessão de uma bandeira aqui no Brasil e precisava de um canal de distribuição já estabelecido. Esse grupo comprou o canal, iria vir depois com a marca para montar o varejo das lojas, acabou não vindo, porque entendeu as dificuldades e peculiaridades do Brasil, mas o canal e a distribuição ele acabou comprando. E aí eu saí desse negócio. Aí você ficou rico? Não fiquei rico, não deu para ficar rico Mas ainda. deu para ficar bem. Mas entrou um dinheirinho. E aí eu precisei cuidar desse dinheirinho, né? E aí comecei a entender, pesquisar, etc. Vi as casas aqui no Brasil,
Fui em uma das casas que, pô, era mais globalizada, que tinha onshore, que tinha offshore, que tinha corretora, que no Brasil não era muito comum, né? Quando você fala, É. isso aconteceu em 2009, aí o Brasil era completamente verticalizado ainda, né? Cada banco vendia os seus produtos, você não tinha plataforma aberta, raríssimos bancos tinham um atendimento offshore aqui no Brasil. Então tinha um ou dois que faziam, eu escolhi um desses e falei, bom, vou alocar aqui, vamos ver o que acontece. Bom, 4 meses depois fui fazer um balanço, tinha perdido, em vez de ganhar dinheiro, tinha perdido 4,72% do patrimônio. Eu não me esqueço desse número até hoje. Falei, pô, tem alguma coisa errada nesse negócio de ser investidor, né? Você ganha dinheiro, faz, aí você vai investir, tá perdendo dinheiro. Falei, bom, para perder dinheiro, vou perder dinheiro sozinho. Comecei a estudar o mercado. Falei, vou estudar o mercado. Aí comecei a estudar análise técnica, comecei a ver, eu sempre gostei muito de bolsa, né? Eu achei que pô, a bolsa era a forma mais próxima de você estar da economia real sendo investidor. Então comecei a estudar muito isso. Tinha um amigo do meu pai que tinha um single family office em Chicago, me convidou, falou, vem para cá, vem conhecer o que é isso aqui. Esse amigo do seu pai é brasileiro ou americano? Grego. Ah, Grego que morava nos Estados certo. Unidos. Sei que seu pai era grego. Isso aí. Seu Foi pai para os é Estados grego. Unidos. E aí ele montou lá um negócio também, imigrante, né? Montou um negócio que era de distribuição de merenda escolar. Ele vendia merendas escolares para os Estados Unidos e ele vendeu só que 10 anos antes. E aí fez um movimento parecido com o meu, obviamente muito maior, ele ficou rico e, e aí acabou me convidando para conhecer. E aí eu fui para lá conhecer, achei que eu ia chegar no escritório assim, bonito, grande, cheio de gente, etc. E tinham 4 pessoas no escritório dele. Ele, o contador, uma secretária e um trader. Eu falei, bom, não vou aprender muito aqui. Fui conhecer o mercado americano, fui entender pô, que estágio eles estão, etc. E foi nesse momento que eu percebi que o mercado americano está 20 anos à nossa frente, né? Eles já tinham toda uma plataforma aberta, ou seja, aquela verticalização que você ainda tinha no Brasil lá não tinha mais. Eles já se falavam muito de transparência nos investimentos, né? Coisa que a gente começou a falar aqui tem 2, 3 anos, né? Como é que eu pago por um investimento? Então, assim, isso lá já era massivamente divulgado e direcionado pelo regulador. E tinha uma coisa que era mais valiosa para mim na época, que nunca fui empregado, nunca tive uma carteira de trabalho e que não ia procurar emprego num banco se eu quisesse trabalhar no mercado financeiro, que era a história das empresas independentes cuidando de clientes. Aí a hora que eu vi isso, eu falei, bom, tem um tripé aqui, que se eu levar para o Brasil, talvez eu tenha sucesso, né? A história da plataforma aberta, você sai da verticalização, a questão da transparência, que a gente não tinha ainda aqui, mas principalmente a minha porta de entrada, que era montar uma sociedade independente para, de fato, atender clientes fora das grandes instituições financeiras. Voltei para o Brasil com essa cabeça, falei, bom, vou fazer. Você ficou Vou fazer quanto isso. tempo nos Estados Quase Unidos? 6 meses, né? Porque eu fui estudar análise técnica, programação de robô, engenheiro é um bicho meio maluco, né? Então fui ver outras frentes também. E aí voltei e falei, bom, vou montar esse negócio. Montei a marca, montei o logo, registrei a marca. E aí, a hora que estava quase tudo pronto para aquilo que ia ser um multifamily office, que ia cuidar, começar com o dinheiro meu, da família, etc., encontro a XP. Num voo do Rio para São Paulo, senta do meu lado um dos fundadores da XP. Olha, a gente está abrindo o mercado, vamos montar um shopping center financeiro. Na época ele tinha um folderzinho assim, né? Era um carrinho de supermercado cheio de ícones. Nós vamos abrir um shopping center financeiro no Brasil. Bom, me convenceu da ideia. Falei, bom, pode ser. Ele falou, não, vem para a XP. Eu falei, não, para a XP eu não vou porque eu não vou ser funcionário da XP. Ele, não, a gente vai fazer um arranjo, você vai ser sócio, você monta um escritório, enfim. Aí eu montei a Lifetime, inicialmente como um escritório de assessoria, mas muito focado nesse tripé que eu mencionei. Eu falei, eu preciso ter esses 3 aspectos, porque a independência, a transparência e essa questão da sociedade de assessores, né, que veio depois. E aí foi assim que a gente E por que começou. você troca a XP pelo BTG? Em 2020, né, nessa trajetória, eu fiquei 9 anos com a XP. Né? A XP foi um parceiro que ajudamos a transformar o mercado financeiro. Né? Antes de XP, não tinha plataforma aberta, não tinha toda essa gama de produtos no mercado, não tinha essa distribuição tão rica quanto a gente tem hoje. Mas o que aconteceu com a XP? Né? Quando eu montei o negócio,
E aí montei pensando em mim como cliente, trouxe os 2 bankers que tentavam me captar e que de fato eram muito ativos nessa questão de relacionamento. Eu sempre entendi que esse negócio ele só tem 2 formas de acontecer. Ou ele é um negócio baseado em pessoas, né? E você tem um relacionamento muito próximo, uma relação interpessoal, ou ele é um negócio digital. Tecnologia, digital, escala, volume, né? E aí eu tomei a decisão de montar um negócio de relacionamento interpessoal, não um negócio digital. Para esse negócio de relacionamento funcionar e parar de pé, ele precisa de proximidade, ele precisa de gente e tem uma limitação, né? Uma pessoa não consegue ter 500 clientes. E para ela não ter essa limitação, esse ticket precisa ser mais alto. Então a gente sempre focou no segmento private. A gente sempre focou numa renda maior. Durante os anos, a gente foi mantendo nossos princípios, embora a XP tivesse muitas vezes em caminhos mistos ali. Tá? No pré-IPO, quando ela começou a falar de IPO, começou a falar de ganhar muita escala, etc., etc., ela, na nossa visão, mudou o foco operacional dela para o varejo. A gente viu a comunicação indo para uma linguagem muito varejo, a gente viu o posicionamento da marca indo para uma linguagem muito varejo, a gente viu uma produtização muito grande, que é característica do varejo, e a gente falou, puta, não tá casando mais essa conversa, né? E aí, a partir daí, a gente toma a decisão de falar, vamos olhar o mercado então, o que está acontecendo no mercado. A gente já estava relativamente grande, já era, há alguns anos, um dos maiores escritórios do Brasil, estava chamando a atenção do mercado, o mercado veio conversar com a gente, né, de diversos players. Só que uma migração, uma mudança, quando você é um escritório de investimentos, né, é sempre traumático, né, dolorido. Você fala para todo cliente seu, vamos tirar a tua custódia daqui, vamos levar essa custódia para lá, dá um trabalho. Então a gente sempre foi muito reticente a isso. Só que, dada a circunstância, dado o posicionamento de marca e aparecer um player que veio com uma proposta não mais de ser só um provedor de serviços, mas ser um sócio da operação, que foi a grande sacada na minha visão do BTG, ele falou, olha, eu entendo tua forma de atuar, eu entendo que vocês querem a independência e eu garanto que eu vou ter independência. O modelo de negócio de vocês já traz a transparência, porque vocês têm a family office, vocês têm assessoria, vocês já têm um ecossistema aí montado. O que falta para vocês é, de fato, um parceiro que entende de private bank, que é o que nós fazemos na época há 35, 36 anos, e um sócio potencial para acelerar esse crescimento. Então, nós queremos dividir com você, não a primeira linha, que é a linha da receita, sendo um provedor de serviço, mas ser sócio dessa operação, fazer crescer e dividir com vocês a última linha. E vieram assim com uma proposta de sociedade que gerava um total alinhamento de interesse. E aí, nesse momento, a gente tomou a decisão estratégica de virar sócio do BTG, tá? Porque assim, a gente ainda atua com N casas, a nossa assessoria atua exclusivamente com o BTG, mas nosso family office, por exemplo, atua com o mercado inteiro. Então, a proposta deles, nesse momento, fez muito sentido para a gente. Seu pai, você cuida do dinheiro do seu pai? Cuida. Aqui na Lifetime? Aqui no Lifetime. É interessante porque a gente viu muita gente, o próprio André esteve, muita gente ficando rico no mercado financeiro nos últimos anos. Você já vem de uma família empreendedora, ou seja, você não faz sua fortuna no mercado financeiro. Você estava do outro lado do balcão, né? E aí passa para esse lado do balcão. Eu acho isso interessante, porque você vai entrar num mercado do qual você era cliente. Então você sabe o que a turma, o que os seus pares, né, empresários, herdeiros e tal, necessitam e que tem lacunas no mercado. Como é que foi isso? Quer dizer, você vem trazendo o que você traz para esse mercado? Fantástico. Tendo essa visão. A tua leitura assim, é fantástica, né? Porque é muito difícil, e é difícil mesmo, você explicar isso enquanto estratégia.
Mas você olhando de cima é muito fácil ver isso, porque quando eu assumo que eu sou o cliente número 1 da Lifetime e que eu vou levar para os clientes só aquilo que eu quero para mim, vira uma mensagem fácil de ser entendida, mas é muito difícil você montar um negócio e falar: olha, eu vou montar um negócio que vai ter o foco principal no cliente. Eu vou fazer aquilo que o cliente quer e espera de mim. É fácil você falar, mas montar uma estratégia em cima disso é muito difícil quando você não tem essa dor. Então, no nosso caso, eu acho que é quase que uma ajuda natural para a gente ir nesse caminho, e é um baita diferencial, né? Quando você pega, por exemplo, pô, o Uber, né? O Uber surgiu por quê? Né? É porque alguém queria pegar um transporte mais rápido, mais fácil, sem depender de estar na rua tendo que balançar a mão para pegar um táxi, né? E muito do nosso propósito, das coisas como a gente conduz na Lifetime, são por isso, né? São dores que a gente tem no dia a dia e transfere isso para o cliente de alguma forma. Quais eram as suas dores que não foram atendidas pelo mercado? Putz, inúmeras, inúmeras. A primeira delas, né, que antes do evento de liquidez, eu tinha um tratamento na instituição financeira. Depois eu tinha outro, né? É um negócio esquisitíssimo isso, né? Imagina o contrário, né? Se fosse o contrário, seria péssimo. A É porque relação... antes do evento da liquidez, você precisava de crédito da instituição financeira. É isso. Depois que você vende e tem a liquidez, é a instituição financeira que quer seu dinheiro, né, para fazer a gestão. Você vai almoçar num outro andar, no banco, o elevador é diferente, a recepcionista é mais rápida. Não, mas brincadeiras à parte, né? O atendimento ele muda muito, ele quer dizer muito, né? Porque é uma experiência, ninguém quer ter uma experiência ruim. Mas todo o que você tem por trás disso, em termos de serviço, de rentabilidade, de portfólio, de serviço de planejamento sucessório, todo esse combo agregado, né, ele não existe. Né? E quando você entende o cliente do outro lado, você vai entregando esses temas e vai fazendo com que aquela relação seja muito melhor. A gente cuida muito aqui da experiência, né? A gente quer que o nosso cliente tenha uma boa experiência, né? E por que a gente quer isso? Porque, teoricamente, o nosso cliente ele pode ir para qualquer restaurante, para qualquer hotel e fazer qualquer viagem, né? Ele tem recurso financeiro para isso. Porque ele vai numa casa onde ele vai cuidar do patrimônio dele e não vai ter uma excelente experiência naquele lugar? Não faz sentido, né? E ainda, no mercado financeiro, ainda é muito assim, né? É transacional. Me dá aqui teu dinheiro que eu vou te dar uma taxa aqui, eu vou te dar um café melhor ali, a gente entende isso de uma forma diferente. O que eu vejo nesse mercado de private wealth é uma preocupação enorme com a liquidez, de pegar clientes que tenham a liquidez, é o patrimônio financeiro. Ocorre que você tem famílias que têm patrimônios intangíveis até maiores do que o financeiro. Vocês têm esse tipo de olhar aqui, de atendimento? Vocês conseguem encaminhar algo nessa área? Eu arrisco te dizer que quase sempre o patrimônio ilíquido, né, é muito maior que o líquido, né? Então, assim, mesmo para as famílias que têm muita liquidez, eles têm uma boa parte que está em imóveis, que está na empresa, etc., que é muito maior. Sim, a gente olha, tá? No nosso family office, a gente cuida além dos investimentos líquidos, dependendo da necessidade e do objetivo do cliente, né? Por quê? Muitas vezes essas famílias elas já têm lá toda uma estrutura montada, por exemplo, para o imobiliário, né? Para o real estate. Então, de controle de aluguéis, de pagamentos, etc. Mas tem famílias que querem centralizar isso aqui conosco. Não é o usual, tá? Mas no family office acontece sim com alguma frequência. E herdeiros? Vocês preparam herdeiros? Vocês cuidam de herdeiros? Porque você era um herdeiro que quis empreender, saiu ali vocês têm essa assessoria, esse atendimento? Estamos melhorando, tá? Tratar o herdeiro, né, construir esse vínculo com o herdeiro é algo que quase todas as instituições estão olhando.
E é de novo aquela história de ficar olhando para o bolso, né? Então vai tratar o herdeiro bem só porque quer pegar o bolso do herdeiro. A gente considera, né, cuidar do herdeiro algo além disso, né? Por quê? Porque a gente entende que a gente precisa colocar nesse herdeiro toda uma mentalidade financeira que por muitas vezes você não vê ser transferido em forma de conhecimento naquela geração. Então, a gente usualmente faz trabalhos com a família inteira, que primeiro é um trabalho de integração, você faz com que, primeiro, o direcionamento lá do patriarca, ele seja disseminado, que é essencial também para não haver um conflito familiar naquele momento, e aí você vai levando muito em forma. Sucessão, vocês têm trabalho para sucessão? Temos trabalho de sucessão, temos trabalho de. Porque o trabalho de governança familiar, né, que é esse trabalho mais amplo, ele acaba, assim, juntando todas essas frentes. Então, a gente faz esse trabalho em conjunto com algumas famílias, é um trabalho extremamente personalizado, porque envolve, além de recursos, envolve a cultura familiar, envolve as disputas familiares, envolve as nuances familiares. Então, é um trabalho realmente muito cuidadoso. Mas eu penso que o nosso diferencial é fazer isso de uma forma não transacional. Não é só vou tratar bem aquele herdeiro para botar a mão no bolso dele. Saíram algumas pesquisas mostrando o aumento, que teve um aumento forte ali de bilionários, nos últimos anos, por herança, pessoas Uhum. que pegaram herança, enfim, herdeiros. Uhum. Tem algum comportamento característico desse grupo que você está vendo, assim, qual é a maior demanda desse grupo? Olha, confesso que no Brasil eu ainda vejo pouco disso, né? A gente tem alguns estudos aqui saindo sobre isso, mas eu acho que o que está tendo de mais relevante mesmo é fora do Brasil, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, né? Por quê? Porque a geração de riqueza no Brasil ela é mais jovem do que fora do Brasil. Então essa transferência, eu acho que aqui no Brasil ainda demora alguns anos para acontecer. Eu não tenho visto nenhum comportamento ainda específico dessa troca de geração de forma importante, não. E você vê preocupações em preocupações dessas famílias em relação ao Brasil e principalmente em relação ao ano que vem, as eleições? Quer dizer, qual é a maior preocupação hoje em relação às questões políticas brasileiras? A gente vê que essa preocupação ela se acentuou muito nos últimos dois anos e meio, né? As famílias lidam de forma muito. eh, eh, Deixa eu tentar achar uma palavra aqui para não ser muito agressivo, mas as famílias não lidam bem com a incerteza, né? E toda a incerteza, muitas vezes provocadas por mudanças ou por um discurso desencontrado, faz com que você reflita aonde você está. E a gente viu sim uma fuga importante de capital do Brasil, tá? Alocando lá fora para ter mais segurança, para ter menos risco de mudanças que possam atingir de forma importante esse patrimônio. Olhando para frente, mais um ponto, só olhando para trás, tá? Eu vivi muito também na época da Dilma, né, aquele medo do Brasil vai virar Venezuela, tá? Aconteceu muito, o investidor falava muito daquilo, era um tema que a gente precisava cuidar para realmente não virar uma verdade na cabeça do investidor, porque não tinha base técnica para isso. Hoje a gente já não ouve mais isso. Hoje a gente vê que a segurança em termos de colapso, ela é muito maior, tá? Ou menor do que era naquela época proporcionalmente. Mas ainda assim existe muita insegurança. O que vai acontecer com o Brasil? É só surpresa negativa? É só um imposto a mais? É só uma novidade que a gente acaba perdendo e não ganhando, que é que gera esse impulso por sair do Brasil.
O que preocupa mais esse público? A insegurança ou os impostos? Insegurança, sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. O imposto, ele, quando bem desenhado e quando ele estabelecido, ele não gera nenhum problema, né? Quem ganha dinheiro sabe que tem que pagar imposto e está tudo bem com isso. No Brasil se paga um imposto violentíssimo, sempre se pagou, e embora não seja legal, né? Legal no sentido de bom, De cool, né? de cool, pagar, mas se paga e se gera riqueza e vai. O problema são as mudanças, né? O problema é a incerteza em relação à surpresinha negativa e é isso que gera muito desconforto. Eu entrevistei um deputado português de esquerda, Tá? e ele fala assim, vou te mandar o link dessa entrevista, e ele fala assim, Mara, a gente precisa dos ricos, os ricos querem as mesmas coisas que a gente, ficar melhor, então a gente precisa trazer os ricos para o nosso lado, para poder, porque o lance é pegar os muito ricos, mas os ricos também querem melhorar a situação e sabe que pagando imposto e tal vai melhorar, mas que a eficiência onde o imposto será aplicado, isso quem falou foi um deputado português. Mas difícil uma Rui leitura Tavares, o dessa nome de dele. esquerda, né? É rara, Não, é rara. muito bom, esse deputado é um deputado muito bom. Só para a gente caminhando aqui para encerrar essa conversa, eu queria voltar um pouco mais nessa sua relação com o seu pai. Tá bom? Você tem irmãos? Tem. E nenhum dos seus irmãos assumiu o negócio do seu pai? Nenhum. Nossa. Nenhum. Eu tenho um irmão muito mais velho, né, que foi do primeiro casamento do meu pai, médico, então assim, esse Para o seu pai deve volta. ser, porque para alguém que constrói uma empresa, quer dizer, ou vende, como você fez, bota um Sim, bom dinheiro no sim. bolso e vai à vida, vai Sim, fazer sim. outras coisas da vida, ou quem tem filhos quer passar para os filhos, né? Ele devia Sim, alimentar sim. esse sonho, não? Olha, eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Ele sempre foi. Meu pai, ao mesmo tempo que ele foi um ídolo para mim, sempre foi uma relação de bastante disputa, tá? Porque eu tenho temperamento forte também. Ele mais ainda, pra você ter ideia, ele até hoje, né? Ele dormia 4 horas por noite, hoje deve estar dormindo umas 6. Muito, muito, muito ativo sempre. E essa dificuldade de relação foi quem impossibilitou seguirmos junto, porque tinha tudo para eu seguir com ele. E isso, em certa medida, a gente sentou uma vez para conversar sobre isso, etc. E o que ele me falou foi que, olha, eu sempre imaginei que você fosse seguir, mas respeito muito o que você fez, porque trilhar o seu caminho da forma como você trilhou me dá muito mais orgulho de que simplesmente ter seguido o meu. Então eu acho que ele também ficou em paz depois de algum tempo com relação a isso. Nossa relação melhorou demais, né? Porque não era mais Você falou, assim. tinham concorrências. Como era isso, essas disputas entre vocês dois? Isso é quase uma sessão terapia. É quase fisioterapia. Não, eu estou tentando usar um termo que eu usei concorrência para não falar briga, mas não tem como, né? A gente brigava demais. A gente brigava demais, né? Era muito difícil. Porque, Sobre assim, visão do negócio? ele tem 92, eu estou com 47, tá? É o dobro da sua idade. É o dobro da minha idade. Uma diferença cultural abismal, abismal. Imigrante, pô, passou por guerra, dormiu dentro de buraco de terra, etc. E aí um moleque de 15 anos, 16 anos, quer falar para ele como ele acha que ele tem que fazer. Então isso é uma loucura, assim, é uma loucura. Mas isso é muito normal, porque os Normal. moleques de 15, 16, 17 anos sempre acham que eles sabem como fazer. É isso, é isso. Você deve ter na sua clientela esse tipo de caso também. Você conversa com seus clientes, chega até você esse tipo de problema? Chega,
chega, aparece, é muito menos, é muito mais usual do que eu achei que era, né, mas a gente não hoje, pelo menos, eu não penetro tanto nessa relação, né, porque parece que o dinheiro, ele é um tema que ele fica, né, no último escalão da decisão, né. Acontecem várias etapas antes da transmissão de fato do dinheiro para a próxima geração. Então, quando a gente chega nessa conversa ali, parece que a relação de pai e filho normalmente está mais madura. E aí, nesse caso, quer dizer, a gente volta àquele ponto, você como já esteve do outro lado do balcão, você deve saber lidar melhor com esse tipo de problema, Eu, não? eu, eu acho que eu ajudo, eu acho que eu ajudo. Meus exemplos, às vezes, acho que dão um caminho legal. E para a gente terminar, eu queria falar sobre a Lifetime W. Tá, De onde vem essa preocupação com esse público? Por que você resolveu fazer algo direcionado para esse público? fantástico. Bom, esse é o nosso xodó, né? A gente, a Eu vi gente pela Fernanda. Pois Fernanda é, foi um maior pois é. Um sucesso. sucesso, né. É. Faz com coração, né. Tudo que a gente faz, acho que com muita intensidade, com muito coração, acho que fica grandioso. A gente viu, né, e muito mais elas do que eu, tá, eu tenho mérito zero nisso, eh, a gente viu que existia nas mulheres uma série de demandas que não eram mapeadas. Por exemplo. Por exemplo, entender a realidade de uma mulher que se separa e tem que lidar com um patrimônio que nunca lidou. Por exemplo, uma mulher que tem que passar por um divórcio litigioso extremamente doloroso para acessar um patrimônio que ela sabia que tinha, mas que era, no final do dia, tenta ser escondido. E são coisas que uma mulher, quando senta com um banker, que homem, por exemplo, né, ela não consegue ter liberdade ou ter espaço suficiente para ser tão ampla, para ser tão aberta assim. Então a gente viu nisso uma possibilidade de falar: olha, vamos nos especializar aqui, que isso vai ajudar muita gente, até por entender esse espaço, por entender aonde tem aí um caminho que a gente vai acessar e vai ajudar muito mais. Foi você que viu isso? Não, não. Fernanda e Maíra, as duas. Elas viram, entenderam e falaram: não, precisamos fazer. E aí, obviamente, pô, conhecendo, aprofundando, desafiando, aí entendi também que pô, fazia total sentido. E aí a gente caminhou e começou a Isso foi quando? crescer. Tem 2 anos, 2 anos e pouco. Porque esse é um diferencial também, né, a mulher ela tem um demandas específicas, né, e um olhar e um jeito específico de lidar com o dinheiro, né. Tem, tem. Assim, isso fala muito com o nosso propósito, né? A gente quer fazer uma gestão patrimonial sobre a perspectiva do cliente. Então, quando a gente vê a mulher tendo uma demanda específica, etc., eu quase que tenho a obrigação de fazer algo melhor para entregar para ela. Você tem filhas? Tem Quantas? Uma. uma, tem Isso uma filha. pesou na sua decisão? Totalmente, totalmente, totalmente.